Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mindcast Brasil. Hoje estamos recebendo ele, nosso amigo Wagner Alvarenga Simões, bacharel em Direito, criador de conteúdo digital, servidor público há 14 anos e professor. Wagner, seja muito bem-vindo. É um prazer inenarrável te receber aqui no Mindcast Brasil. E fique à vontade, a casa é sua. Satisfação, Danilo, satisfação, Eliseu. É uma honra para mim, né? Estar aqui trocando essa ideia com vocês, batendo papo, principalmente aí compartilhando um pouco de conhecimento aí com a galera que nos assiste aqui no Mindcast Brasil. E é isso aí, bora lá, né? É isso aí. Wagner, para começar, como é de prática, como é de costume aqui no Mindcast Brasil, se apresente. Apesar de ter muitos seguidores, se apresente. Quem é o Wagner Alvarenga? Conte um pouco da sua história para os nossos ouvintes aí. Então, Wagner Alvarenga é um cara aí de 33 anos, nascido em Ipatinga. Eu venho de uma família humilde. Meu pai é motorista carreteiro, minha mãe é dona de casa. Aos 18 anos eu conquistei a aprovação no concurso da Polícia Militar. Trabalhei fora durante um tempo, né? Fiquei fora de casa aí um pouco mais de 3 anos. Assim que eu retornei, iniciei na faculdade de Direito. Então logo cumpri a faculdade, então logo concluí, iniciei, né, como professor, iniciei na carreira de docência para concursos públicos. E paralelo aí a criação de conteúdo digital, até mesmo aí o último feito aí, que foi a criação, né, de um método de estudos, que é o Gabaritando, que é aí hoje um grande projeto aí que eu desenvolvi nos últimos anos. Tá certo. Alvarenga, para começar, o Eliseu fala muito sobre isso aqui no Mindcast Brasil. A gente procura trazer aqui no Mindcast Brasil pessoas que vão agregar na vida daquelas pessoas que param para assistir um episódio do Mindcast Brasil. A gente tem reparado que nos seus canais, no Instagram, no Telegram, diariamente você tem contribuído para a vida de pessoas, para formar a vida de pessoas. E observe que os seus conteúdos não são conteúdos somente para concurseiros. Você posta lá situações do dia a dia, julgados, orientações, alimentação. Eu queria que você falasse qual que é o seu papel, como você vê o papel do Alvarenga hoje nas suas redes sociais, que é uma ferramenta poderosa. Eu sou um seguidor, te acompanho. Como você vê o seu papel, a importância que hoje a ferramenta, as redes sociais têm em suas mãos e nas mãos daquelas pessoas que estão aptas a ajudar outros através da rede social. Então, Danilo, eu até comentei isso mais cedo na aula, né, que eu ministrei com o pessoal do concurso secretário de Educação, que esse título de professor, embora ele seja um título de muito valor, né, eu não gosto de me rotular como professor. Eu costumo brincar que eu sou um multiplicador, que eu gosto de compartilhar esse conhecimento. E, assim, não é, igual você mesmo falou, não é só conteúdo para concurso público. Eu costumo compartilhar ali as minhas ideias, um pouco da minha rotina, né? Principalmente no tocante à ascensão pessoal, questão de melhoria, que é o que a gente sempre busca. E se eu tenho a oportunidade, né, de compartilhar ali com um pouco mais de 53 mil seguidores, que eu puder compartilhar para agregar na vida pessoal, profissional, né, na parte de intelecto, na parte física, né? Ultimamente eu tenho me tornado adepto aí das atividades físicas, retornei às atividades físicas. Então, assim, é um canal que eu uso, um deles, né, que é o Instagram, tem também o Telegram, que eu uso justamente para multiplicar tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu estudo, um pouco do meu papel de pai, né, marido, e um pouco da minha profissão também, minha profissão de militar. Tá certo. Tá certo. Seu. Pois é bacana demais a gente perceber, né, igual o Lucas falou aqui, essa questão de querer, né, tá imbuído aí, não só, né, na questão de desenvolvimento pessoal, intelectual, financeiro, moral, enfim, mas também querer estar sempre agregando na vida das pessoas, né? Tem até uma história que eu gosto muito dela, que é o das estrelas do mar, né? Que certo dia passava uma pessoa na praia e viu aquelas milhares de estrelas no mar, ali na areia. E aí ele começa a pegar uma por uma e jogar de novo no mar. E passava pessoas que estavam ali vendo aquela situação e falou, você tá doido? Você não vai fazer diferença nenhuma para as estrelas do mar, não. Entendeu? E você tá perdendo seu tempo. Ele falou aí,
ele vai lá e pega uma estrela e fala assim, pra essa aqui faz diferença, e joga de novo. Pra essa daqui vai fazer diferença. Então isso é muito, eu gosto muito dessa história porque isso demonstra que a gente não perde nada, né? Aquele trato individual com cada um, a gente querer agregar na vida, tentar ajudar, né? Dentro das nossas limitações, claro. Então eu acho isso muito bacana. Eu vejo que você tem muito essa pegada, né? O que você acha nesse quesito? Como ajudar as pessoas é importante para você? Exatamente, essa história é muito bacana mesmo. Ainda hoje eu falei na sala com os alunos o seguinte, que se daquela turma ali, se eu conseguir fazer com que um deles reflita, né, pelo menos um pouco sobre o que eu falei, que eu não falo só sobre a disciplina que eu estou ministrando, já valeu a pena para mim. Né? E tem uma frase que eu gosto que é: quem não vive para servir não serve para viver. Então eu penso assim que seria muito egoísmo, né? Egoísmo a gente estudar, se dedicar, dedicar ali horas do seu dia para um crescimento e para que esse crescimento seja único seu, entende? Não transbordar, né? O Pablo Marçal usa muito esse termo, transbordar. Isso é muito interessante, cara. Essa parte de você compartilhar, de você agregar, de você somar. Você, da sua forma, né, conseguir incutir ali em uma pessoa uma necessidade de estudar, uma necessidade de um crescimento pessoal, uma ascensão pessoal profissional, porque acaba que em um futuro não tão distante, isso querendo ou não vai refletir na minha família, vai refletir no meu filho, daqui a algumas décadas, né? Então eu vejo que isso assim, faz parte da nossa missão aqui na Terra, né? Independente da religião de cada um, não faz o menor sentido a gente vir para cá, trabalhar, pagar contas, morrer e acabou aqui a nossa história, né? Então a gente tem que deixar aí algo para a humanidade, né? Temos como exemplos aí, né, vários líderes, várias pessoas que puderam transformar. E é aquilo que você falou mesmo, cara. Se você conseguiu transformar a vida de uma pessoa, você já fez o seu dever de casa, já cumpriu parte da sua missão. Eu gosto muito também fazendo analogia, né, o que o Santo Agostinho falava, né, naquela questão, né, da reflexão. Né, todo final do dia, quando você botar a cabeça no travesseiro, você fazer aquela reflexão. Eu melhorei a vida de alguém hoje? Se eu não melhorei, de fato eu tenho que mudar alguma coisa, né? E a partir daí, trabalhando isso dentro da gente. E o Lucas também, eu percebo muito, né, essa questão, até mesmo lá no Bizu, né? A questão de estar sempre querendo, né, virar a noite para né, às vezes, muitas vezes a líder não ganhando nada, né? Simplesmente se doando ali para pegar de fato na mão do aluno e lá, né, ver o desenvolvimento dele, né? E isso daí eu acho que faz total sentido para aquilo que a gente, né, se propõe a fazer, né? Essa questão. Isso aí que você falou é interessante, às vezes sem nenhum retorno financeiro. O financeiro eu costumo falar que ele é consequência, cara. Não tem jeito. Né? Você foca na pessoa, em ajudar. O financeiro é consequência, não tem como, né? Ele é um resultado que o trabalho devolve, ele é um resultado assim que ele vem. E essa parte de ajudar, de colaborar, ela é tão bacana, cara, principalmente hoje. Recente eu tava lendo um fórum, uma discussão sobre política. Um comentário me chamou a atenção, que eles estavam falando quais eram o que as pessoas ali esperavam dos nossos políticos. E um deles falou o seguinte: se não me atrapalhar, já tá ótimo. Se não fizer nada para me atrapalhar, já tá ótimo. E quando a gente para pensar que o político, né, ele é um servidor público, ele está ali para prestar um serviço para o povo, está ali para representar o povo, e a gente vê essa visão, por mais seja de uma pessoa, isso nos faz refletir ainda mais, né? Será que eu estou sendo inerte, né? Eu estou ali, nem atrapalho, nem ajudo? Será que eu ajudo? Será que eu atrapalho, de fato? Então, assim, eu penso que a gente tem muita gente para atrapalhar. Muita gente que fica neutro, morno, né? E temos poucos aí que estão, de fato, decididos, de fato, disponíveis para ajudar. E quando você tem esses que estão, de fato, decididos para ajudar, eles ainda são aí
foco, né, e alvo constante dos críticos, né? Que sempre te vê de outra forma, nunca enxerga esse seu lado, né? A pessoa, a gente costuma falar que ela enxerga aquilo que tá no coração. Exatamente. Ele dá forma e vida ao que já está dentro dele. É. É a percepção dele do mundo. Isso É mais sobre ele do que sobre a pessoa. Exatamente. E aquele negócio, quando João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. E isso que você falou, né, a questão de, né, as pessoas que estão ali imbuídas né, de fato não serem moços, querer melhorar alguma coisa, são perseguidos. Mas a gente tem o principal exemplo que a gente pode ter, né, que é o de Cristo, né, que veio, deu sua vida, né, por causa disso. Porque ele veio fazer uma diferença e não tem como. Tem até uma frase, eu não sei, não lembro onde é que eu vi, ele fala assim, se tá difícil é porque eu tô no caminho certo. Então é mais ou menos isso, né? Então realmente não tem como, a gente sempre vai encontrar dificuldades e quanto mais, né, a gente tenta, parece que mais difícil fica. Sim. Mas eu acho que faz parte exatamente do processo de lapidação, da gente tá evoluindo aí, né, como pessoa. É a tal da saída da zona de conforto, né? Quando a gente fica na questão de conforto, de estabilidade, acaba que a gente não evolui. A estabilidade, o conforto, ela é a inércia, né? Você tá inerte ali, você não tem movimento, você não tem força nenhuma que te move, aí você acaba te deixando parado. E, cara, até fazendo um comentário aqui antes que eu me esqueça sobre zona de conforto, né? Hoje está muito na moda as pessoas falarem de sair da zona de conforto, quão difícil é sair da zona de conforto. Mas eu paro para analisar, principalmente quando são alunos de concurso público, que ele fala que é difícil sair da zona de conforto. Mas aí você para pesquisar um pouquinho mais sobre aquela pessoa e você dá uma analisada, ele não tem zona de conforto nenhuma. É uma zona nada confortável, mas que ele só se acostumou, ele está acostumado com aquilo. Mas de conforto ali não tem, não. Então, assim, eu acho que eles criaram a dificuldade para sair da zona de conforto mais para mascarar, na verdade, ali uma falta de compromisso, uma falta de vontade, né? Porque, cara, eu até entendo quem tá em uma vida confortável falar em dificuldade de sair da zona de conforto, mas para nós, a gente que tá aqui embaixo, a gente que veio mais de baixo, né? A gente sabe que não é nada confortável aquela zona onde a gente tem que sair. E aí, na verdade, eu acho que o ser humano ele acostuma com tudo, até com a coisa ruim. Sim. Né? Então o cara ele tá ali na vida ruim, só que para ele aí entra também uma questão, né, que eu já acho que é uma questão mais psicológica, né, de algum problema que essa pessoa ainda não está resolvido dentro dela, que ela prefere ficar aquele ruim, conhecido, do que almejar uma coisa boa, desconhecida. Então a zona de conforto ele prende a pessoa de uma tal forma ali, que igual você falou, é a zona de conforto que o cara tá ali ruim, a vida tá ruim, o cara ele sabe que ele precisa melhorar. Sobreviver. Isso. Só que ele prefere ficar ali do que arriscar uma coisa nova, né? Então, o Rossandro, palestrante, fala muito disso. A questão de você prefere errar um erro repetido do que acertar um acerto novo. Então você fica ali, vai ficando. E quando, né, igual as pessoas chegam para conversar com a gente, né? E querendo ou não, esperando de certa forma alguma troca de informação, alguma motivação. E só que muitas vezes elas já vêm com essas preconcepções, sabendo que ela gosta de ficar ali. Ela gosta de ficar ali, muitas das vezes ela quer criar uma situação e quer de mim uma resposta para uma situação para que ela continue naquela zona de conforto. Por exemplo, falando sobre concurso público. A gente abre uma turma X para determinado concurso. Wagner abre o gabaritando para concurso. Primeira pergunta que o aluno cabeção, aquela pessoa que não quer evoluir e não está disposto a pagar um preço e a entender o processo, é que o Wagner, mas tem previsão do edital? Pergunta comum. E claramente, ainda que é um direito da pessoa fazer esse tipo de pergunta, mas você percebe que a pessoa não está preocupada com o processo e com a preparação. Se você devolver a pergunta para ela e falar assim, você estaria preparado se a prova fosse hoje? Isso para várias áreas da vida. Mas a pessoa quer uma resposta assim, aquela resposta assim, sabe? Não tem previsão, então entra no próximo gabaritando. Então entra na próxima turma. Ele só quer que você valide aquela preguiça. Aquela crença exatamente isso. Só precisa de alguém que valide. Isso. Porque se sair amanhã ele fala assim, mas não foi culpa minha. Culpa do nada, né? Então quer dizer, alguém me falou que não tinha isso. Por exemplo, você tem um gabaritando abrindo agora em agosto. Sim, 2 turmas.
Mas eu tenho certeza que alguém vai falar assim, não, mas não preciso do gabaritando agora, eu vou na próxima, saca? E aí você falou aonde eu quero, e eu quero que você fale sobre isso pra gente. Sobre essa questão da procrastinação, de sempre protelar, sempre deixar pra frente. Isso na vida, né, Dizil? Isso na vida, Wagner, das pessoas. Isso acaba fazendo o quê? Com que as pessoas não saiam do lugar. E quando a pessoa assusta, o tempo passou, nós já passamos no meio do ano e muitas pessoas continuam no mesmo lugar. Eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acredito que você diariamente, constantemente, se depara com isso. Sim, isso é muito comum, cara. Igual, tendo como exemplo mais recente, o edital da Polícia Penal do Espírito Santo, né? Foi publicado, prova já em outubro, no dia 8, só. Ou seja, primeira ou segunda semana do mês, segunda semana do mês. E eu lembro que há muito tempo eu venho postando, falei só, o edital pode ser que seja publicado em maio. Ó, saiu escolha da banca, o edital pode ser que seja publicado em junho. Passamos junho a julho. Esse mês não passa, vai ser publicado. E aí sempre aquelas mesmas pessoas, cara. Porque eu não consigo lembrar de todo mundo que me manda mensagem. Às vezes eu encontro com alguém na rua, conversei com você ontem, não dá pra lembrar. Mas eu costumo puxar o histórico de conversa. E aí você sempre vê aquele cara que fala assim, vai sair quando? Vai sair esse mês que vem. E nossa, que eu tô ansioso. Aí agora recentemente me mandou mensagem falando só, esse da Polícia Penal do Espírito Santo não vai dar, não, é muito conteúdo. E a prova tá muito em cima. Eu falei, cara, eu puxei nosso histórico aqui desde maio, cara. Você tá me perguntando. Eu te passei as orientações daqui do básico que cai em todo e qualquer concurso. Se você tivesse feito isso, você já tinha 50% aí batido. 50% do seu edital você tinha visto. Mas é aquilo que você falou, o cara, ele prefere manter-se ali naquela posição. Né? E o tempo passa muito rápido. Isso aí pode parecer clichê, mas passa exageradamente rápido, principalmente quando você precisa de mais tempo, né? Vamos falar que hoje é o ativo mais valioso, é o tempo. Exatamente. E de tudo aquilo que se eu pudesse comprar hoje, que eu compraria, era tempo. E é algo que não tem jeito, né? E assim, aí entra naquela quesito de idade, né? Sempre tem aquela, mas a polícia militar só aceita até 30 anos, isso é injusto. E eu sempre devolvo com a mesma pergunta, o que você fez dos 18 aos 29? Mas nossas vidas eram diferentes, sim. Claro. Mas aí eu sempre falo, o mundo não é um lugar justo. Não foi justo para meu pai, não foi justo para meu avô, não é justo para mim, não vai ser justo para meu filho. Mas o que você faz para quebrar essa injustiça que aconteceu com você? Você ficar esperando ali fica difícil, cara. E é o que mais tem hoje, né? Essa geração é o que mais tem, essa procrastinação. Pois é. Bill Gates falava, né? Você não tem culpa de nascer pobre, mas você vai ter culpa de você morrer, se você morrer rico. Aliás, morrer pobre. Continuar pobre. Porque é o que depende exatamente do que o Marinho está falando. Né? Você tem. Todo mundo tem às vezes 24 horas, todo mundo tem o mesmo tempo. Então a pessoa vai lá, quer vir falar comigo, mas igual a gente percebe muito isso, infelizmente. As pessoas elas querem tirar um predicativo da cabeça que só você tem. Fulano consegue porque é inteligente, fulano consegue porque tem uma família, fulano. E aí vai, criando um monte de desculpas, né, para validar uma crença preconcebida na cabeça dela, que fulano só conseguiu por causa disso e eu não vou conseguir porque eu não tenho aquilo. Exatamente. Só que só depende dela. Exatamente. Né? E aí a pessoa vai criando isso e vai passando o tempo. Só que você vai lá e vê. A pessoa trabalha às vezes, né, de 8 às 18, ela chega em casa, o que ela vai fazer? Senta no sofá e vai ver Netflix, vai ver filme, né? De segunda a sexta. A pessoa vai lá, reclama que tá, né, acima do peso, mas a pessoa não faz nenhuma dieta, não faz nada, não dá nenhum treinamento. Então as pessoas vivem assim, esperando que as coisas vão cair do céu. Exatamente. E o tempo vai passando. Isso que você falou aí dessa rotina de trabalho é interessante pelo seguinte. Às vezes eu tento conversar com alguns alunos, principalmente aqueles que eu tenho mais proximidade, quando ele fala assim, é difícil estudar e trabalhar. Concordo, é difícil. Eu formei na faculdade de Direito, trabalhando até 2 horas da manhã, e no outro dia na faculdade, chegava atrasado todo dia, faltava aula às vezes, mas me virei e consegui. É difícil estudar e trabalhar, bacana. Mas aí você pega o cara que trabalha de 8 a 18, e ele ainda fala assim, eu trabalho para enriquecer o patrão. Bacana, cara, você trabalha 10 horas para enriquecer o seu patrão. E quantas horas você trabalha para enriquecer?
para você ficar rico. Quando eu falo rico, não estou falando só de dinheiro, né? Isso aí é consequência. Uhum. Né? Quantas horas você dedica para a sua vida? Ah, não tem tempo. Pô, não tem, cara. Você trabalha 10 horas, beleza? O restante do dia tem 14. Se você dormir às 8 horas, que hoje é difícil, eu não consigo dormir 8 horas por dia, por mais que seja um indicado. Se você dormir às 8 horas, a gente tem 18 horas no total, ainda restam 6 horas. Então, assim, não é possível, cara, que uma hora, você não consegue tirar para se dedicar aos estudos, consegue fazer um treino bacana, Uhum. né? E, assim, hoje não tem mais desculpa. Hoje eu falo, cara, com total certeza e convicção. O acesso à educação hoje ele ficou muito democrático. O acesso à educação hoje é muito democrático. É muito, muito simples. Muito simples. E eu sempre faço essa comparação lá em casa com minha esposa, que é o seguinte, é comum a gente ver esses vídeos do pai que está com a criança engasgada, e geralmente ele procura a viatura da polícia, procura a viatura do bombeiro, né? O policial salva, o bombeiro. Infelizmente, essa parte que é mostrada é quando dá certo. A grande maioria dá errado. Isso é um fato. É. Aí eu te falo, cara, se você ir no YouTube hoje, no TikTok, no Instagram, você consegue achar vídeos ensinando a manobra de desengasgo, que é uma coisa muito simples. Aí, será que as pessoas não têm esse conhecimento porque não buscam? Mas eu aposto que essa pessoa passa ali horas rolando tela, rolando feed, né? Pra cima e pra baixo. Então, assim, eu penso que o que mais me incomoda hoje é essa falta de responsabilidade. Responsabilidade com você mesmo. E se você tem uma família que depende de você, responsabilidade com sua família. Exatamente. A gente fala, é aquilo que eu falo, não é só sobre concurso, cara. Não é só sobre uma prova. A vida não se resume a uma prova, a vida não se resume a um cargo público. Vai ter pessoas que vão estudar a vida inteira para um concurso e não vão ser aprovados. É fato. É realidade. Entendeu? Até o momento que ele desista. A maioria desiste. Né? A gente tem alguns exemplos do cara que foi para aula 54, etc. A maioria desiste. Mas, cara, se nesse percurso, nesse caminho, ele aprendeu algo que agregou para a vida dele, ótimo. Ótimo. Lá aconteceu uma situação há 2 semanas, questão de concurso público, de dedicação, de preço, de luta. A gente bate muito aqui, a gente fala muito sobre isso no Mindcast. Tinha uma menina lá, Eliseu e Wagner, na sexta-feira, as 2 semanas atrás. E aí lembrei de um versículo, essa menina me fez lembrar de um versículo. Ela me falou uma coisa muito simples, mas a gente dá para associar o nosso assunto. A Bíblia diz que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, aonde está seu tesouro? E aí ela falou assim, professor, hoje é meu aniversário, eu tô aqui, sexta-feira, cara, tava chovendo. Aí eu tomei o nome dela, Priscila, falei assim, aí parei a aula, né? Falei, quando tu fala, Priscila, meu aniversário, mas sabe por que eu tô aqui? Ela falou, ela foi muito sincera, eu achei muito legal, ela falou assim, porque eu paguei. Porque tem um preço essa parada, eu tirei do meu salário e doeu. A parada doeu porque eu tinha um compromisso com esse dinheiro. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu quero muito. Então, a lição que a gente tira da Priscila é que tudo que tem um preço, você valoriza. Se você liberar o gabaritando os seus projetos, eu os meus, 0,800 pessoas não dão o mesmo valor. vão valorizar. Então tudo tem que ter um preço. E não é só pelo dinheiro, porque se for pelo dinheiro, ela só vai ter ali o gabaritando de ter só uma turma. Se fosse só pelo dinheiro, porque se fosse pelo dinheiro, você não ia conseguir ter seus projetos, eu não ia conseguir ter os meus. Então vai muito além. Eu queria que você falasse sobre isso. Tudo tem que ter um preço, concorda? Tem. Eu não me recordo de quem é a frase, não sei se é de Madre Teresa, mas fala que é justo que muito custe, que muito vale. O que muito vale. Eu acredito que seja de Madre Teresa, não tenho certeza. Depois o pessoal dá um Google. Mas essa questão de valor, cara, valor e preço, né? Aquela velha luta ali, aquela velha briga. Isso a gente trata como sinônimo, né? Por mais que na etimologia da palavra ali e tal são diferentes, mas a gente trata como sinônimos. Mas vamos lá. Infelizmente, a gente tende a não dar valor àquilo que é gratuito. Isso é fato. É fato. Isso é fato. A gente tende a não dar valor. Eu te mostro isso de uma forma bem simples. Se você abrir hoje o YouTube, você consegue montar ali, cara, um curso completo de economia, um curso completo de inglês, um curso completo de noções de pronto-socorrismo, entendeu? Então você tem tudo ali. Mas por que ainda assim algumas pessoas compram um curso, né, com aquele conteúdo? Por quê? Porque é isso que você falou. Quando a gente investe, primeiro que a gente espera algo mais organizado que vai economizar o nosso tempo.
E segundo, se você faz um compromisso, isso para quem tem responsabilidade, né? Principalmente responsabilidade financeira, responsabilidade do seu dinheiro, você se vê na obrigação de ir. Foi o que aconteceu comigo hoje. Eu fiz a inscrição para a corrida, eu acreditava que a largada seria às 8. Aí quando eu descobri a largada, às 7. Aí eu tive que pôr o celular para despertar às 4 da manhã para vir para cá. Eu lembro que minha esposa falou assim, você vai mesmo? Eu falei, vou. Fiz um compromisso. Compromisso com quem? Eu paguei R$ 85 para correr, pô. R$ 85, cara. Então, assim, se eu paguei e eu já tenho que ir lá, pô, vou acordar e vou mais cedo um pouquinho. Eu penso que isso, essa construção da responsabilidade, ela começa com pequenas coisas. Pequenas coisas, igual você falou aí. Dia do aniversário dela, uma sexta-feira, e ela tá lá. Ou seja, ela tá fazendo a parte dela. Ela tá fazendo por merecer. Pode ser que dê certo? Pode, eu torço pra isso. Pode ser que dê errado? Pode também. Pode ser que dê errado. Mas a parte dela, ela fez. Então, quando você não consegue algo, mas você sabe que você tentou, ótimo. Agora, o problema é quando você passa a vida inteira querendo algo, mas nunca tentou, nunca se esforçou. E aí, ao final da sua vida, você pensa assim, pô, será que se eu tivesse feito isso, teria dado certo? Então, assim, essa questão de deixar, né? Deixa para depois, vou deixar passar isso aqui, esse ano tá ruim, vou estudar pro próximo concurso, né? O vice-governador falou que vão ser concursos todos os anos, eu vou deixar para daqui uns 2 anos, vou aproveitar mais um pouco. Isso dá muito arriscado, né? A gente vive aí na incerteza do minuto seguinte, né? Todo curso que a gente faz, né? Isso. todo curso que a gente faz, a gente aprende isso aí, né? A incerteza do minuto seguinte, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, assim, ficar esperando demais, ficar postergando demais, atrasando demais, pode ser que não Eu dê sempre tempo. falo com essas pessoas, né? Eu vou conversar, alguma coisa assim, exatamente essa questão de mas e se não der certo? O negócio falou, às vezes não vai dar certo. Só que eu não baseio, né? Isso é uma concepção minha, o resultado da pessoa como fator determinante, né? Para validar aquilo que ela tentou, aquela empreitada que ela está tentando, né? Então, se a pessoa está estudando para um concurso e não chega lá no final e não passa, eu não considero que aquilo ali seja uma derrota, porque entra o que você falou. Na verdade, o que vai validar mesmo isso é quem você se tornou durante aquele processo. Entendeu? Então, ou seja, você conseguiu ter uma rotina, você conseguiu trabalhar na disciplina, ou seja, você se tornou uma outra pessoa durante aquele processo de estudo. Se você, né, teve que, igual o caso que o Lucas contou aqui da menina lá, né, da Priscila, né, no aniversário, numa sexta-feira à noite, ir lá estudando imbuída, ou seja, e entra uma outra coisa, que só pessoas, né, que é mais uma concepção minha, só pessoas que têm um alto grau de amor próprio é que conseguem fazer isso. Porque não tem ato maior de amor próprio é você se privar de uma coisa que você iria estar fazendo agora, né, fazendo outra coisa que você deveria, né, o seu dever, se eu quero passar por concurso, agora eu tenho que estudar. Mas o que eu preferiria, lógico que eu não preferia, curtir minha família, sair, viajar, só que eu estou me privando de uma satisfação né, no presente para viver uma coisa muito maior, de acordo com o meu propósito no futuro. Então isso, só quem se ama muito consegue fazer. Né? Porque se a pessoa não tem esse senso, né, de amor próprio, de sacrifício, auto-sacrifício, né, ela não consegue. Cara, eu vou falar uma coisa com você aqui. Quem estiver vendo o podcast nesse momento, de verdade, tá? Eu voltaria a isso que você falou, porque foi muito forte. E eu quero falar isso sem palhaçada nenhuma, porque, e pegando o gancho que você falou, às vezes as pessoas não têm noção do que você falou. Eliseu falou assim, que não é o resultado que importa. Wagner, a minha reprovação no meu último concurso mudou minha vida positivamente. Isso é real, cara. Sim. Eliseu me acompanhou, ele estava comigo, sabe o quanto eu me matei? A minha reprovação contribuiu positivamente para o meu desenvolvimento, foi o que você falou. Então, quer dizer, eu perdi tempo estudando? Não, pô. Então, assim, eu desenvolvi, eu cresci. E a minha reprovação trouxe para mim novas oportunidades, uma visão maior. Isso que o Eliseu falou muito forte. Então, independente da pessoa, mas e se eu não passar alguma coisa, você vai tirar disso. Porque você vai aprender. Então, assim, isso que você falou é muito top, cara. E realmente é assim.
Se não der, cara, você tem que saber aproveitar. Porque o conhecimento você não vai perder. E realmente, por exemplo, a minha última reprovação mudou minha vida positivamente. Então, assim, eu tinha uma visão pequenininha e depois falei, não, peraí, olha o mundo que abriu, olha o conhecimento que eu adquiri. E assim, as coisas cresceram absurdamente na minha vida após a reprovação. É aquele negócio, né? Fecha uma porta, abre uma janela. E outra coisa, isso a gente tem que trabalhar muito na gente, eu penso, essa questão de como você vai encarar, né? Porque tudo na vida é percepção. Se for pensar, tudo é percepção. Não é o fato em si, mas como eu filtro aquele fato dentro do meu consciente, do meu ser. É. Então, se eu consigo pegar, né, essas derrotas, entre aspas, e transformar em força motriz para eu continuar trabalhando, para eu continuar fazendo, correndo atrás, ou seja, um fato que poderia ser desestimulador, né, você está usando e fazendo, tirando a energia dele para te motivar. Então, acho que muita gente tem que começar a trabalhar a nossa mente nesse sentido, sempre procurando, né, o copo meio cheio, sempre vendo, né, que aquilo dali, aquele não, na verdade, pode estar escondendo vários sims, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que você falou mesmo. A gente tem que. Eu também, já. Deve ser o mesmo concurso, né, que a gente fez junto. Também reprovei. No anterior eu tinha ficado excedente, por causa de 2 pontos. Eu não fiquei dentro das vagas e beleza, continuei isso aí que eu estudei mesmo, mais 1 ano. Eu saí daquela prova, assim, com vontade de chorar. Eu saí, assim, eu falei, que eu perdi 1 ano da minha vida, saí, depois. Aí, enfim, né? Eu passo aquele luto, que é o normal, né? Passa aquele luto e falo assim, não, mas peraí. Eu não perdi 1 ano, né? Eu estudei bastante, aí depois aí que saiu, pra falar a verdade, foi dessa aprovação nossa que surgiu o Bizu. Que surgiu o Bizu. É isso aí, cara. É muito forte isso, né? É muito forte. Depois, em outro pod a gente encontra isso, né? Em outro capítulo. Tem um E colega, você também deve ter enfrentado decepções inúmeras, né, Wagner? tem um colega meu que é cafeiro lá na BH, ele posta sempre uma frase muito interessante que ele fala assim, eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo, né? Então, é aquilo que você falou, uma questão de percepção. Se você usar aquilo ali para se motivar, para tirar ali algum proveito daquela caminhada sua, com certeza algo frutífero sairá dali. Cara, sobre decepção é algo que faz parte, né, cara? Não tem jeito. Eu costumo falar que as minhas maiores decepções vieram nos últimos anos, principalmente dessa questão de concurso público, né? Esse meio, né? Você está inserido no meio, você sabe. É um meio assim que o tempo todo você tem que ficar esperto. Por quê? Não são todos que estão com prioridade, né? Todo mundo tem essa prioridade de fato em ajudar e que o foco, né? Não é o financeiro. O foco não é o financeiro. O financeiro é consequência. O foco ali é o seu trabalho, o meu trabalho. Então, assim, porque a maioria dessas decepções vem em cima disso. Mas aí é aquilo que você falou, cara. A partir de um não, de um cancelamento que você começa a ter ali, que você começa a ter esse start, né? Para começar algo novo, para seguir seu caminho. E assim, o luto também é fato, né? Querendo ou não, algum tempo ali você vai ficar bem baqueado, até você começar a enxergar. E daí a importância, cara, de você conhecer pessoas que estão onde você quer estar, né? Que já chegaram ali ou que estão seguindo ali com você. Eu vi um trecho de um vídeo assim, bem interessante. O cara fala o seguinte: você tem que ter sempre perto de você alguém que você quer chegar no patamar que ele está, alguém que está caminhando lado a lado com você, alguém que está no seu nível e alguém que está um nível abaixo. Essa pessoa que está um nível abaixo, você vai auxiliar, né? Você vai transbordar ali para essa pessoa. Essa pessoa que está do seu lado ali, vocês vão crescer junto. E você tem que manter sempre o topo, né? A vista ali do topo, porque não adianta. Não adianta, você tem que ter uma referência de onde você quer chegar. É isso? Então, assim, isso é muito importante. Eu vejo que isso, hoje, qualquer área, seja para concurso público, seja para o cara que quer empreender, qualquer área você tem que buscar isso. Por exemplo, ó, se for mentira, você pode falar, você pode me desmentir. Toda vez que o Danilo me procurou para alguma coisa, ó, tô pensando em fazer isso. Falei pra você não fazer. Não. E, cara, por mais que quem tá na área sabe.
todo projeto que você vai iniciar tem chance de dar certo, tem chance de dar errado, né? A gente vive assumindo esse risco. Seja você vai abrir uma turma nova, seja você vai criar um produto novo voltado para concurso público, você tem a chance de dar certo, tem a chance de dar errado. Esse risco você tem que assumir, né? E se der errado, o máximo que você perdeu foi tempo, né? Porque eu investi e perdi. Isso aí você consegue recuperar. O que você não recupera é o tempo. Mas ali você ganha a experiência de como não fazer da próxima vez. Isso é fato. Agora, o grande ponto tá nisso aí. Você nunca vai ver, por exemplo, se você está começando a estudar hoje para concurso, se você procurar alguém que foi aprovado no concurso, um servidor público, a probabilidade dessa pessoa te desmotivar é quase zero. Agora, se você procurar uma pessoa que não é servidor público, uma pessoa que talvez já fez um concurso, mas não é servidor, não foi aprovada, essa pessoa vai te desmotivar. Não adianta, né? Então, assim, essa percepção de onde eu quero chegar, quem está nesse lugar que eu quero chegar, isso não é inveja, cara. Algumas pessoas falam, isso é inveja. Não, não é inveja. Faz todo sentido você ver aquela pessoa, a posição que ela ocupa, e fala assim, pô, eu quero ser igual a essa pessoa. Isso é ambição. Isso é uma ambição. Ambição boa. Te faz sair do lugar. E toda pessoa deve ter ambição. Não adianta. Se você não tem ambição, se você não tem um sonho, se você não quer ascensão, cara, pra mim você tá morto. Não faz sentido, né? O pessoal fala, igual o alpinista, quando ele chega no topo da montanha, ele já mira outra montanha. Ele não para na primeira, né? Eu cheguei ali, agora acabou, vou descer e pronto, né? Eu li um livro recente do Goggins, que é Nada Pode Me Ferir, né? E aí ele fala muito sobre isso. De uma das decepções que ele teve na equipe dos Navy SEALs dele, que ele foi colocar o pessoal para treinar, já formado já, e o pessoal meio que não via a necessidade de continuar com o mesmo ritmo de treinamento durante o curso que eles fizeram. E aí ele falava, algumas pessoas queriam simplesmente ter o tridente ali no símbolo, né? No peito, e pronto, para essas pessoas elas chegaram no limite, né? Chegou no topo ali, foi a maior conquista, e agora é só administrar. Cara, eu imagino que isso deve ser muito ruim, tanto para a pessoa que pensa assim e tem um líder, um chefe que pensa ao contrário, que deve continuar treinando, mas principalmente para o líder, para o chefe ali, né, para o comandante que quer que as pessoas sigam ali aquele exemplo dele, que é um exemplo de sucesso, mas que ele percebe que isso não se adequa a todos. Nem tudo é para todos. Né? Eu costumo falar isso muito com meus alunos. Às vezes o cara fala assim, eu quero ser policial militar por causa disso. Mas, quando coloca um mas, assim, eu já começo a perceber. Mas eu também quero ser isso. Ou é a minha segunda opção. Entendeu? Nem tudo é para todos. A gente tem que saber disso. Né? E eu falo muito isso, cara. Ontem mesmo eu abri uma caixinha de pergunta. O cara falou assim, eu sou personal e eu ganho 2 vezes mais do que eu ganharia se estivesse na polícia. E aí? Eu faço concurso, eu tenho filho, família, e eu fui bem honesto em falar com ele. Eu não faria. Por quê? Pô, ele falou a questão da estabilidade depois. Ele me chamou e falou assim, eu penso na questão da estabilidade. Mas imagina só, você tá aí com 10 mil reais hoje mensal, que é o faturamento médio dele. E aí ele vai para um curso de formação. Aí ele vai cair aí, no mínimo pela metade, abaixo da metade. Então, e ele vai para outra cidade, depois ele é movimentado. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é questão de, tá falando então que é tudo por dinheiro? Não é tudo por dinheiro, mas a nossa moeda de troca é o que faz você pagar seu aluguel, se alimentar, se locomover, ainda é o dinheiro. Né? Então a pessoa tem que levar tudo isso em consideração. Então essa questão de saber, né, quem que está do meu lado, quem eu quero me espelhar, onde eu quero chegar, isso é muito importante. Eu costumo falar que o homem ele não morre quando ele morre de fato, ele morre quando ele não consegue ver mais propósito na vida dele. Então o propósito, às vezes você pega um cara, e falo assim, né, não sou médico, não sou psicólogo nem nada, mas pelo que eu já estudei, você percebe claramente que os quadros depressivos, o start dele é exatamente essa falta de propósito. A pessoa entra num quadro depressivo ali, por quê? Porque ela acorda de dia e não tem motivo para abrir o olho. Exatamente. Ela não tem nada para fazer.
que dê propósito para a vida dela. Não tem energia vital, Então, né? Não tem isso. vontade de... Exatamente. E aí, entra exatamente no que você está falando. É o propósito. Igual nesse caso, né? Beleza. Eu estava conversando com uma conhecida minha também, tá nas fases desse último curso de soldado. Mesma coisa, ela é personal. Ela falou, ó, eu ganho muito mais né, na minha profissão aqui do que eu vou ganhar na polícia. Então, assim, eu tô nas fases e tudo, mas não sei se eu vou tomar posse e tal. Falei, não, realmente é uma coisa que tem que avaliar, né? De fato, o cargo público ele tem o lado positivo, óbvio, mas você tem que analisar porque você tá bem, você tá feliz onde é que você tá? Você tá bem? Então é isso. Ah, eu quero mais. Beleza, você vai ter que se programar, né? Pelo menos um ano aí pra cair em qualidade de vida. Sim. Beleza, depois né, passou o tempo de escolinha, né? Tem que ver pra onde vai. Né, aí você pode até começar, né, novamente com esse questão do personal e tudo. Só que aí é outra dinâmica de vida, né? Então isso tem que ser avaliado. Por isso que eu sempre falo, não é o cargo, não é o X valor na conta, exatamente o propósito, é quem você se torna durante aquele processo. Né? Se torna uma pessoa melhor, beleza. Se não se torna, então aquele processo é oco, aquele propósito é oco, né? Eu só quero ganhar dinheiro. Papai, bacana, cada um é dono da sua vida, mas é uma coisa que você vai ganhar o dinheiro e não vai se completar com isso. Sim, cara, eu costumo falar o seguinte, que o concurso público, ele te impede de duas coisas. Ele te exclui de duas coisas. Ele te exclui da pobreza, da miséria, né? Você tem um cargo público aí, você não vai passar dificuldade, né? Como a gente sabe aí do cara que é assalariado, ele é demitido, entendeu? Ele não tem condições de ter uma residência digna, né? Uma habitação digna, por mais que não seja dele, pagar um aluguel digno, um local bacana, ele não tem condições de prover ele uma boa educação. Para os filhos, né? Quando eu falo de educação, eu estou falando da escola, né? Ler-se escola, tem essa instrução. Né? A educação ele pode transmitir, sim, os valores dele em casa. Mas, assim, ela fecha essas duas portas. Ela te exclui, né? Primeiro, dessa pobreza e segundo, da riqueza, né? Ninguém vai ficar rico através de um cargo público. Ah, mas e se eu for juiz? Você não vai ser rico, mesmo assim. Por quê? Senão a gente não veria tantos juízes abandonando, né, o cargo público para trabalhar na iniciativa privada, para empreender. Por quê? Porque chega um momento que tem um teto. Independente de quanto essa pessoa trabalha, de quanto esse servidor público trabalha, ele vai chegar a um teto. Ele não passa aquilo ali, né? Então, assim, para quem, como você falou, para quem almeja só o dinheiro, né? Para quem não tem um outro propósito, o cargo público não é isso não é isso tudo não. Essa questão de estabilidade, ela é em todos os sentidos, principalmente em remuneração. Exatamente. Ela tende a ser mais estagnada mesmo. Promoções não são tantas promoções como você tem na iniciativa privada, né? Você vem ali, você pega um cargo aí de gerência de iniciativa privada, são vários graus, vários níveis, né? Então, um cargo público você não tem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e eu repito, cara, a vida não se resume a um cargo público. Muita gente que entra em depressão por uma reprovação, porque a idade está chegando, né? Não conquistou aquele cargo que ela quer. A vida não se resume a isso. Verdade. Wagner, deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre seus conteúdos que você gera na internet. Você é um criador ativo de conteúdo digital. Quero te fazer uma pergunta. Você falou agora há pouco sobre ser espelho, sobre exemplo, alguma coisa nesse sentido. Sim, você tem noção da influência que você gera, principalmente na vida de jovens hoje. Confere? Queria te fazer uma pergunta, não sei se você pode responder, talvez delicada, mas como manter esse padrão? Porque é o seguinte, você tem que ser a mesma pessoa lá na internet, você tem que manter um padrão de vida. Porque querendo ou não, você é um cara muito visto, muito stalkeado. Acredito que você já deve ter sofrido, por exemplo, durante esse período de ascensão na internet, críticas, ofensas. Porque nem tudo são flores, né? Sim. Aquela frase que você fala, tem das pingas lá. O pessoal não vê as pingas. Isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a galera vê nosso sucesso, mais de 50 mil seguidores, mas eu acredito que para se manter
chegar lá é uma coisa, mas se manter gerando conteúdo ativo, interessante, e sendo exemplo, porque todo mundo, mas como é que é o coldre dele, como é que é o fardamento dele, como é que é a postura dele no dia a dia, como é que é ele com a família, não deve ser fácil. Queria que você falasse sobre isso e concomitante, uma coisa que a gente sempre pergunta aqui no Mindcast, como é a sua vida? Você tem um cronograma porque você treina? Porque a gente tenta levar para a galera lá de casa que não é fácil, mas todo mundo tem 24 horas. Para ser um exemplo, para ser isso, mas você tem que treinar. Você tem que estar ativo, você dá exemplo para seus alunos, gosta de fazer lá no Parque Ipanema treino com os alunos. Você tem que se cuidar, você tem que ser pai, você tem que ser esposa, você tem que cuidar de casa, servidor público, estudar e ainda gerar conteúdo. Queria que você falasse um pouco como dar conta disso tudo, tendo 24 horas, assim como todo mundo. Então, cara, eu confesso que não é todo dia que eu estou disposto a produzir conteúdo, não. Mas é questão de disciplina mesmo, de compromisso, de responsabilidade. Tem dia que eu não quero nem... Minha vontade é nem de abrir Instagram, cara. Porque, igual você falou, nem todo mundo ali tá ali porque quer o seu bem. Isso aí eu já passei várias vezes. E eu falo, se você não está disposto a lidar com críticas, com ofensas, você não vá para a rede social. Porque a rede social, ela dá ao usuário ali uma falsa sensação de que ele pode falar o que quiser com você, né? Porque você está ali na rede social. Às vezes eu posto alguma coisa e o cara vai lá e fala outra totalmente aleatória, mas me atacando, e eu vou e apago o comentário. Hoje eu prefiro apagar, tá? Bloquear, apago o comentário, bloqueio a pessoa, do que ficar discutindo. E a pessoa fala assim, não, se você postou, você tem que estar disposto a ouvir. Não, cara, não é assim. Não é terra sem lei, né? A gente acha que a internet é sem lei, é né? por isso que eu evito expor meu filho, minha esposa, somente por causa disso. Né? Já aconteceu por exemplo, de saber que um infrator da região me seguia. Né? Entendeu? Isso aí é fato que acontece. Né? Isso já aconteceu comigo também. Eu bordei um moleque. Tipo assim, durante o dia de noite, quando eu cheguei em casa, eu fui ver, eu falei, mas ela falou, abri não. O cara começou a me seguir no Instagram, eu falei, uai. Então, infelizmente, acontece. É complicado, cara. Então, assim, você tem que ter muita cautela com isso, né? Eu prezo muito por isso. Não costumo falar sobre escala. É muito difícil a pessoa conseguir identificar seu todo serviço, isso tudo faz parte. Mas, cara, é algo que te exige muito tempo, viu? É algo que te toma muito tempo. Algo que às vezes te cansa. Porque a produção de conteúdo, cara, ela é algo assim. Às vezes você cria um conteúdo que pra você tá muito, muito bom. Você para e pensa, cara, isso aqui vai dar certo. Aí você posta lá. Aí é aquilo que você falou, às vezes você cria um vídeo ali aleatório, você tá no sofá, fala alguma coisa, tira uma foto, escreve alguma coisinha, aquilo. Então, assim, a criação de conteúdo é isso. É um eterno jogo de tentativa e erro e de repetição. Alguém te ajuda assim, no seu dia a dia? O seu conteúdo é você. Sou eu. E assim, é arte o Heitor, né? O Heitor Simões, parceiro meu, até o PRF, ele fala sempre disso. Rede social é a arte de repetir as coisas. Né? Você, querendo ou não, você tem que repetir sempre as mesmas coisas para as pessoas. E às vezes a pessoa te faz uma pergunta e ela não quer ouvir a sua resposta, ela quer ouvir algo que vai agradar. E, cara, hoje eu não tô mais para perder tempo com discussão. Eu prefiro bloquear, entendeu? Igual recente o cara mandou mensagem para mim e falou assim, eu te acho muito ignorante, mas eu vou estar na próxima turma do Gabaritano, eu vou comprar a próxima turma do Gabaritano e espero não me arrepender. Eu falei, não, cara, eu não faço questão nenhuma que vocês sejam a próxima turma. Tu bloqueia. Porque, cara, eu penso assim, se eu acho alguém ignorante, quando a gente fala assim de ignorante, o que significa ignorante? Alguém que não tem conhecimento, né? Então, assim, você não tem conhecimento, você não tem nada que me agrega, por qual motivo? Então, para mim, eu não faço questão. Ah, mas é dinheiro. Não, cara, nem tudo é dinheiro, não. Eu prefiro não ter esse cara junto com a gente do que ter um cara que vai puxar para baixo, que vai incomodar, entendeu? E assim, aquilo, as pessoas criam essa falsa sensação, essa falsa liberdade que se você postou algo, você tem que estar disposto a ouvir tudo que elas querem falar. Não é assim. Isso faz mal, cara. Eu conheço pessoas, tá? Conheço pessoas que começaram aí na produção de conteúdo, que começaram a dar aulas e ficaram depressivas, que tiveram
transtorno de ansiedade, etc, por causa dessas coisas. Então você tem que estar muito, muito consciente e saber separar também, cara. Eu te falo com toda sinceridade, eu sou eu aqui na rede social, eu mesmo. Isso aqui não é um personagem, não. Mas você tem que saber separar. Falar assim, ó, o cara da rede social não é esse. Eu não sou esse cara. Eu não tenho essa obrigação. Não é isso? E cria essa expectativa. Às vezes as pessoas depositam uma expectativa em você e aquilo não é você. Aquilo que ela está esperando não é você. Você não pode criar como se diz, né? Quase que ser perfeito, atender às expectativas de todo mundo. De né? todo mundo. Aí fica realmente um O fardo. cara esquece que você é uma pessoa. Ainda tem aquilo que o Dani falou, que você é uma pessoa. Que você tem passa mal. Eu costumo brincar, falo assim, pô, às vezes eu acho que sou proibido de passar mal, né? Porque eu sou pai, sou marido, sou filho, eu ajudo muito minha mãe mora sozinha, eu sou filho único, então é tudo comigo. Aí eu tenho que ir na academia, aí eu tenho que estudar, aí eu tenho minha rotina de trabalho, né? Pô, eu queria ter mais tempo disponível com meu filho, por exemplo. Entendeu? Mas eu sei que às vezes, por mais que às vezes eu vejo que eu poderia ter ficado mais um pouquinho ali. Mas é porque eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso. E querendo ou não, é pra ele, né? Então, assim, cara, tem dia que a minha rotina não sobra nada praticamente. Chegar assim, eu não tenho muito tempo, não. Às vezes eu tenho ali 1-2 horinhas depois que o bebê vai dormir, né? Eu tenho ali uma ou 2 horinhas disponível ali pra conversar com a esposa, assistir um filme, etc. Tirando isso, cara, igual você falou, você vai à academia, produção de conteúdo, você vai dar uma aula, você vai gravar algo, você vai criar, desenvolver algum produto novo, né? Porque, ainda não, quem tá nessa área, você tem que estar o tempo todo pensando, inovando. Se você ficar parado ali, não tem como. Né? Não tem como, eu criei um produto perfeito. Não. Eu costumo falar, por exemplo, que o gabaritano nunca está 100% pronto. Né? Você sempre está melhorando alguma coisa. Sempre construção. Na verdade, essa questão de ser ignorante, não é que ser ignorante, não. As pessoas que, na verdade, não querem escutar muitas vezes as coisas verdadeiras e básicas. Lembro de uma menina que mandou uma mensagem no direct lá pra gente, lá numa questão, ela errou, né? Colocou uma questão. Foi simples. Ela errou a questão, ela falou assim, confundi. E ela mandou riso. Aí embaixo eu mandei riso. Aí ela falou assim, você tá debochando de mim? Eu falei, não, pô, eu mandei riso, você deu riso. Então, quer dizer, a menina já tava toda pronta pra falar assim, vocês são mal educados. Chega no ofensivo, né? O que é isso? Então, assim, é uma coisa que não tem nada a ver. E eu acho que entra até, eu até gravei um vídeo sobre isso, entra um pouco daquela questão da pessoa, da percepção. Às vezes a pessoa olha para você, olha lá pro Wagner, olha pro Lucas, fala assim, aquilo dali, né? E entra até aquela questão da diferença da ambição para inveja, né? Que a ambição é você ver o cara com um carrão e fala assim, o que você fez para conseguir esse carro? Você quer ter um carro igual ao do cara. Inveja é você chegar e riscar o carro do cara. Ou seja, você não quer ter o que o cara tem, você quer que o cara não tenha. É isso aí. Então a diferença é essa. E aí entra aquela questão da pessoa, né? Infelizmente, ela olha você como uma ofensa para ela. O fato de você existir ofende ela. Mas não é por causa de você. É por causa dela. Porque aquilo que ela tá vendo em você, muitas vezes, acende no subconsciente dela e deixa evidente, né? E isso é um conflito interno da pessoa, a incapacidade dela. Então, ou seja, é a mediocridade. Então ela fala assim, não, eu não consigo, na academia eu não consigo trabalhar, estudar, né, ter uma vida plena, mas por caso que o Lucas consegue, eu vou ter raiva do Lucas. Então acaba que isso é o quê? É aquela questão, as tralhas que ela traz dentro dela, né, que ela vê você, ela quer o quê? Despejar as tralhas. Aí cabe a nós, né, ter um pouco de sabedoria e entender aquilo e não pegar a tralha, não se ofender, não tratar a pessoa bem. Esses dias atrás eu postei um vídeo precisando fazer um negócio de um nó na gravata e tal. Uma coisa assim, bem, como é que fala? Não é modinha, não, tipo que tá indo, né? Faz o trend, isso aí. Bem trendzinha. E foi, tipo assim, simples, tranquilinho, fazendo um nó de gravata sozinho. Você não tá fazendo nó, né? Precisa fazer às vezes na correria e tal. Aí, trem rapidinho, você faz nó de gravata. Aí o cara, um minuto de vídeo, o cara pegou o meu vídeo, fez aqueles que faz tipo um do lado do outro e ficou tipo falando mal do meu vídeo.
Aí eu falei, Que cara, babaca. que cara retardado. Aí Esse beleza. cara aí, Aí, não, aí eu fui fazendo, beleza, deixa eu ver quem é esse cara. Abri, fui lá, rede social, poucos seguidores, tal, cara, né, da linha lá de vestuário e tal, aquele negócio todo. Aí o que eu fiz? Eu falei, fiz um, um comentário no vídeo na educação na classe. Ô, meu irmão, dá brigadão aí, tudo e tal. Tipo assim, aquilo que ele falou, eu fiz do nada. Aí no final eu falei, mandei. Depois ele mandou um textão pedindo desculpa e tal. Eu falei, não, tranquilo, isso daí é normal. Então, assim, acaba que as pessoas, elas vêm jogar as tralhas dela na gente. Aquilo que tá mal resolvido dentro dela e tal, ela vê você e fala, não, eu tenho que descontar nele, porque ele, na verdade, o quê? Eu tenho raiva de mim mesmo. Só que como eu não quero descontar em mim, eu desconto em você. Então, Exatamente. a gente tem que, igual você falou, né? A pessoa que tá, né, se coloca à disposição, né, em redes sociais, em qualquer situação, né, para ajudar, para agregar, a gente também tá, querendo ou não, quando a gente tá na vitrine, a gente também pode receber pedradas, né? Muito. E assim, isso que você falou é bem interessante, porque aquela questão da crítica construtiva, né? Ah, você não aceita críticas construtivas. Não, não é isso não, cara. É porque assim, igual certa vez um aluno mandou lá assim na caixinha de pergunta, eu queria ter a sua vida, queria ser você. Não, esse cara não queria ter a minha vida. Ele queria ter a vida que ele vê que eu posto no Instagram, né? Você posta parte da sua vida no Instagram. Agora, você não posta sua derrota, você não posta, né, seu momento ruim. Então, assim, as pessoas têm que entender isso. O criador de conteúdo, ele, primeiro, ele não tem obrigação alguma, né? É o que eu sempre falo, assim, não tô te cobrando nada financeiro em troca disso. Então, ele não tem essa obrigação, ele sim, né, igual no meu caso, eu tenho uma disciplina e um respeito com os seguidores de entregar esse conteúdo, mas eu não tenho obrigação. Por exemplo, você deveria postar a justificativa de cada questão. Eu falei, não, pô, isso aí eu faço no Gabaritano. Entendeu? Isso eu trabalho no Gabaritano. Ah, mas poderia fazer aqui. Eu falei, tá, cara, mas aí ia me tomar um tempo que eu deixaria de produzir algo. Eu não vivo só por conta de produção de conteúdo. É diferente do cara que produz conteúdo 24 horas. Não tem essa vida. Só faz aquilo. Só faz aquilo. Então, assim, a gente tem que estar disposto, mesmo a enfrentar essas coisas. E isso que você falou do cara ir lá e fazer um vídeo, um remix, né, de te criticando e tudo, é porque às vezes o cara não tem um conteúdo para postar, ele vai lá e prefere atacar o seu conteúdo, não tem jeito. É verdade. Wagner, episódio que eu quero que você comenta pra gente aqui, que aconteceu com você há pouco tempo atrás, e eu participei um pouco desse episódio, queria que você falasse, porque a gente acaba, né, Eliseu, na docência, a gente fazendo amizades, né? Me lembro de algumas turmas do Bizu, e ali naquelas últimas aulas ali que você tá, assim, você fica com aquela sensação de, se você pudesse, vai fazer a prova com aqueles meninos, você começa a gostar dos seres humanos, das pessoas, vai muito, muito além do dinheiro. E aconteceu um episódio com você há pouco tempo atrás, com um aluno seu que faleceu. Ah, sim. Vai estar assim, o que será? Mas foi um episódio que parece que te marcou muito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Cara, Parece que foi uma parada bem... esses dias mesmo eu tava reouvindo, né? Ouvindo novamente o áudio que eu mandei. Não sei se falei pra você. Eu sei. No dia você me ligou, Eu, falou eu um sei que eu pouco, mandei um áudio pro Ruider, professor Ruider. E, cara, foi um negócio que assim, eu senti. Minha esposa tava saindo de casa pra resolver alguma coisa. E eu lembro que eu cheguei a chorar como se fosse um parente, um amigo mesmo, cara. Eu, assim, acaba que... E por que isso aconteceu, cara? Olha só como são as coisas. Eu tava lá em casa e aí tinha saído recente o resultado, né? E aí muita gente mandando mensagem, professor e tal, aí agradecia e eu parabenizava, eu perguntava se eu podia printar e compartilhar, né, com os demais. Resultado da PNMG. Isso. E aí, cara, beleza. Passado um tempo, um aluno mandou mensagem, falou assim, a gente acabou de sepultar um amigo nosso aqui, ele foi aluno gabaritano, inclusive aprovado, ele gostava muito
senhor, etc. Eu falei assim, sério, qual que é o nome? Aí me falou o nome, cara. Aí quando eu abri, eu pesquisei, eu abri o Instagram e doeu. Que eu vi a mensagem dele agradecendo e assim, como eram muitas mensagens, eu, pô, parabéns, cara, parabéns mesmo e tal. E assim, aí você vê que, não sei, cara, talvez ele nem esperava mais, talvez aquilo ali pra ele foi bom, mas talvez eu poderia ter trocado uma ideia melhor com ele, perguntado, e como é que tá a preparação do TAF, etc. Enfim, né? Mas aí, depois eu conversei com a namorada dele e eu postei lá e pedi para ela mostrar pros pais dele. Esse ele era um cara que ele já trabalhava como temporário na Polícia Penal e ele acidentou. E aí eu lembro que quando saiu a relação de aprovados com a classificação, o cara ficou muito bem posicionado, ele tirou tipo 90%. Aí eu peguei, printei e mandei para ela. Aí ele falou assim, nossa, a gente não tinha visto. A nota foi até maior do que ele tinha me falado. Por causa Então, na verdade, ele morreu antes de sair o resultado, não foi isso? O resultado oficial. Ah, saquei. Da Aí anulação. quando sai o oficial ele já estava morto, você tira o print. Aí eu mandei pra ela, pra namorada dele, pedi pra mostrar pros pais, né? Que o resultado dele foi muito além do que ele imaginava. Aí ele ganhou praticamente quase todas as anulações, então ele ficou com um notão, sabe? E aquilo doeu, cara, porque é um moleque novo, sabe? E assim, depois que a gente é pai, a gente começa a pensar nisso. Porque eu imagino a felicidade com o pai, né? Pô, meu filho tem 21, 22 anos, já tá num contrato, né, com a Polícia Penal, agora tá aprovado com a nota excelente na Polícia Militar. E aí, assim, de repente, indo trabalhar, pô, de moto, assim, acabou, cara. Então, assim, é aquilo que eu falei E na hora que ele chegou lá, né? Onde assim, de não ser tão simples assim, não ser só vir aqui, pagar a conta, trabalhar e depois partir, isso não faz o menor sentido, né? Então, tipo assim, tudo isso que ele viveu, essas pessoas que estavam ao redor dele, eu tenho certeza, né? Porque depois eu conversando com um amigo que é da cidade dele, ele fazia grupo de estudos para ajudar as pessoas que tinham mais dificuldade. Então você vê que, assim, aquele Cortella, ele fala isso, né? Que você morre de verdade mesmo quando as pessoas esquecem de você. Então, eu tenho certeza que ele não vai ser esquecido nem tão cedo. E foi pesado, cara. Ali eu senti. É aquilo que você falou da proximidade. E ele ali eu senti. Recente também teve o caso de uma policial que tirou a própria vida. E ela era minha seguidora também, cara. Eu abri lá e vi que ela me seguia. Você viu? É mesmo? Aí você pensa assim, pô, será que eu poderia ter, sei lá, cara, ter postado alguma coisa que poderia ter mudado, sabe? Ter ajudado de alguma forma? Mas assim, eu tenho convicção também de que se a gente se preocupar assim, em aquilo que você falou, você tem que fazer a sua parte. Mas se a gente começar a pensar muito nisso, a gente fica mal. Como nesse dia eu fiquei muito mal. Então, assim, o que eu tenho certeza, cara, é que eu pude ajudar e que com certeza os pais dele ficaram ali naquele momento, naquela vitória dele, ali, ficaram muito orgulhosos dele, que o cara deixou algum legado, né? Os colegas ali que estudaram. Então, assim, mas é um vínculo, cara, que querendo ou não, que cria, sabe? Sim. Que às vezes, nesse dia mesmo, me emocionou essa história dele. Exato. Pois é, eu lembro que você me ligou, realmente foi numa época ali. Muitos estavam num momento de alegria. A gente ia fazer uma live. Ia fazer uma live. Foi no dia da live que a gente fez no Instagram do Bizu. Isso, foi esperado que saiu. Exatamente. E aí fica aí a prova, né? Que é muito além ali sabe, a gente cria vínculo mesmo e começa a amar as pessoas ali, o sonho de cada um. Você começa a enxergar ali o desejo da pessoa, o sonho, né, a meta da pessoa, você começa a enxergar como um dia você enxergou, né? Não tem jeito, cara. Você começa a relembrar todas as suas fases, de como que foi aquela etapa do seu concurso, das dificuldades. Então, assim,
trabalhar com mudar vidas, né? É o que a gente faz, né? Eu até falei hoje na aula, cara, se tem algo que a gente pode esperar que vai mudar alguma coisa, não são as autoridades, não são as leis, é justamente a educação, né? A educação. Principalmente quando a gente trabalha com concurso, geralmente você trabalha com público que não teve uma base tão boa de estudos. Então às vezes você tem que voltar e pegar um pouquinho de base, passar para o cara ali, às vezes, algo bem, bem simples. Mas isso faz toda a diferença. Quando você consegue mostrar para esse cara algo que talvez ele não aprendeu lá no ensino médio, lá no ensino fundamental mesmo, então isso é bem gratificante. Eu costumo falar que na profissão de professor, você tem feedback muito mais positivo que na profissão de policial. O feedback como professor Verdade. esse retorno ele é maior. Verdade. De gratidão das pessoas, sabe? Na verdade, assim, o policial, ele é quase que... Eu lembro raríssimas vezes de a pessoa chegar e agradecer, né? Por mais que às vezes você recupera algum bem que foi, né? É a sua obrigação, né? É sua obrigação. É. É nessa pegada ali. É. Alvarenga, pra galera de casa aqui, por exemplo, que não sabe, queria que você falasse um pouco, porque a gente sabe que, repito, que você posta conteúdos lá diariamente, não exclusivo para concurso público, mas eu queria que você falasse um pouco, que a maior parte do seu público é concurseiro, está ali querendo mudar a vida através da educação, a educação é o caminho, né? Eu queria que você falasse um pouco, o que é o gabaritando? Agora tem o gabaritando da Polícia Civil, mas que vem gabaritando o PMMG, Polícia Penal do Espírito e Santo. Polícia Penal do Espírito Santo. Eu queria que você explicasse para a galera que tem interesse e qual que é o método, o que é o gabaritando? Então, cara, O gabaritano ele surge de uma necessidade que eu vejo que não é só de conteúdo. Conteúdo, o concurseiro ele tem muito, né? Ele consegue muito conteúdo gratuito de qualidade na internet, ele faz um cursinho presencial, ele faz um curso online, mas eu vejo que falta disciplina e organização. E isso é a parte mais difícil. Por quê? Mais ou menos como no curso de formação, em qualquer outro curso, você tem ali o seu instrutor apitando, você tem o cara te cobrando o tempo todo, você tem um horário para chegar, você tem uma atividade física pela manhã. Então, assim, aquilo vira a sua rotina e é muito mais fácil você ter essa disciplina quando você tem algo externo, um fator externo te motivando, te pressionando, né? Por isso que eu falo que a disciplina está muito ligada com o ambiente que você está. Então, vendo essa necessidade dessa disciplina, o gabaritando nada mais é, cara, do que uma trilha mesmo ali para o cara seguir. Logo pela manhã, né, geralmente a gente manda bem cedinho, a gente manda ali o que ele vai estudar. Hoje a missão do dia 1, por exemplo, do dia 3, são separadas em missões do dia. A missão do dia 1, por exemplo, vai ser direito penal, a gente vai trabalhar com as excludentes de ilicitude. Então eu passo para ele uma fonte de pesquisa, né? Eu mando ele o Código Penal, mando um artigo para leitura, às vezes um áudio ou uma videoaula que eu achei interessante, e eu mostro para ele quais são os pontos mais importantes. Presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Faz um paralelo entre estado de necessidade e legítima defesa, essas coisas. E logo em seguida, ao longo do dia, eu envio questões de concurso sobre aquele tópico, sobre aquele tema trabalhado. E essas questões possuem comentários, anotações, bizus, né? A gente costuma mandar um áudio. Então, assim, ele poupa esse tempo de decidir, né, o que eu vou estudar hoje. Então, ele recebe pela manhã o que ele vai ver, as questões. Então, assim, se ele seguir, ao final de 30 dias, ele tem ali um material bem completo, né? Focado naquilo que de fato cai, que é baseado em questões, né? É um estudativo. E ele teve que buscar. Ele não ficou só recebendo. Ele não ficou recebendo conteúdo, ele buscou. E é ali que ele vai aprender, né? É a hora que ele vai errar, é a aplicação direta, resolvendo questões. E ele recebe também mini simulados comentados, simulados completos. Eu costumo mandar questões bônus, costumo mandar quiz. O quiz ele tem tempo, então ele vai ter que aprender, por exemplo, em 15 segundos a identificar
qual a alternativa correta, tomando tudo isso. Então, assim, cara, hoje o Gabaritando já teve mais de 15 mil alunos. Mais de 15 mil alunos. Eu tenho milhares de mensagens aqui de alunos que conseguiram a aprovação. E eu costumo falar que não é o gabaritando que aprova, né? É o método que, se aplicado, que se a pessoa aplicar, ela vai conseguir um bom desempenho. Por quê? Porque ele foge dessa educação tradicional que a gente teve, né? A gente aprendeu a ser medíocre, né? A gente viveu a vida toda lutando por 60% de cada disciplina para ser aprovado. Se chega num concurso hoje de carreiras policiais, se fizer 60%, a chance de ser nomeado é quase zero, né? Então, assim, a gente precisa aprender isso. Eu preciso falar que a prova nada mais é do que um amontoado de questões. Então, o cara não quer saber quantas doutrinas você leu, quantos artigos você leu por dia, se você leu alguma gramática. Ele não vai te questionar quantas horas líquidas você estudou. Ele quer que você marca o X no lugar certo, marca a bolinha no gabarito correto e entrega para ele. Nosso gabaritando é isso, cara. É disciplina, é organizar para a pessoa ali o que ela vai ver. É mostrar quais são os tópicos mais importantes. Por exemplo, você pega a Lei 7.210, né? A LEP, uma lei muito extensa, mas tem tópicos ali que nunca foram cobrados em questão de concurso. Então a gente pega e quando eu falo a gente, né? Porque eu não estou sozinho, tem vários professores atualmente. Tem uma equipe que trabalha com você lá, né? Tem um delegado, tem um cara que foi policial militar, foi aprovado em primeiro lugar na PRF, tem um oficial de polícia militar. Então, assim, são pessoas que já têm uma vivência, né, de concurso público, já sabem o caminho das pedras, já erraram muito, né, já sabem onde não passar para não cometer esses mesmos erros. Então, cara, é isso, é uma soma de tudo aquilo que eu identificava que faltava no curso tradicional, entendeu? Eu percebi que as pessoas não tinham mais paciência para assistir uma videoaula de 40, 45 minutos. Percebi que as pessoas não tinham mais paciência de errar e pegar lá um código penal e tentar identificar onde está o erro, procurar onde está o erro. Então é isso. Ela vai otimizar o tempo das pessoas. As pessoas não têm tanto tempo para estudar. Então, assim, cada missão ali, o cara consegue fazer 1 hora, 1h30. E o legal dessa organização que você está falando, Varenga, é que ela combate um dos males do concurso público, na minha opinião, que é a ansiedade. Sim. Porque quando você não tem uma organização para estudar, você fica muito ansioso, meu Deus, tem um mundo para estudar, ai meu Deus, o Código Penal é tantos artigos. Aí quando você traz uma organização, a pessoa consegue acalmar. Sim. Opa, eu tenho essa missão, eu vou cumprir essa missão, e o cara fica com aquela ansiedade controlada, que é um inimigo. E evita que a pessoa também ela se acumule, né? Acumule Isso. matérias. Às vezes a pessoa vê lá que tem, estamos na missão 3 e ele está na missão 1. Aí ele já tira um final de semana para cumprir mais de uma missão, para acelerar ali aquele processo. E, cara, geralmente são 30 dias de conteúdo. E eu deixo o conteúdo depois disponível, assim, até a prova. Mas nesses 30 dias a pessoa consegue construir um material que, para mim, é o material mais valioso, que é aquele resumo que você fez. Uhum. Né? Aquele mapa mental que você fez. Por mais que você ache resumo na internet, Isso é top, cara. mas eu penso que assim, o Verdade. melhor material é aquele que a você pessoa fez. faz. Porque quando você está fazendo ali, quando você está lendo, você... Cara, é incrível essa parte da memória. Você consegue lembrar de mais coisas que você Sim. diferente quando você está lendo o resumo pronto. Sim. Então, assim, o gabaritano é isso, cara. É justamente essa parte da disciplina e organização que faltava nos demais concursos. Até você falou de... Até hoje eu tenho lá que eu tenho fora. Passou de resumo que eu fazia, né? Escrevia tudo e tá, às vezes eu botava a videoaula, eu escrevia a videoaula toda, assim, perdia muito tempo. Então, assim, mas é igual você falou, né? Realmente a questão do próprio resumo é que faz a diferença. Você sabe onde é que tá tudo ali, você escreveu, então... Exatamente. Tem pessoas que só aprendem passando pelo papel. E aí, às vezes, a pessoa identifica uma dificuldade, ela fala assim, pô, esse pessoal vai aprender se eu transcrever, se eu copiar de fato. Aí o cara, tá errado, cara, eu penso que não existe forma errada. Se tá dando certo, ótimo. Se tá dando certo para você, se funciona com você estudar uma disciplina só por vez, ótimo. Se funciona com você copiar, transcrever, reescrever novamente aquele artigo, ótimo. O importante é que faça sentido para você. Nós não aprendemos de forma igual, né? Isso é um fato. Diante disso aí que você está falando do gabaritando, uma coisa que as pessoas perguntam, queria que o Eliseu falasse sobre isso também, porque o Eliseu é muito organizado, percebo isso. Ele
procura se organizar. Queria que você falasse para mim, Wagner, o seguinte. Uma coisa já é certa, né, Eliseu? Que é questão de concurso, aprovação, estudo e tal. A pauta do dia. Nada tem a ver com o cromossomo que o cara recebeu no ventre da mãe dele. Esse que passou porque é mais inteligente que aquele ali. Isso já não existe mais, né? Eu acho que qualquer pessoa que tenha vontade, disciplina, garra, determinação, ela consegue. Sim. Mas, se você pudesse colocar aqui uma mistura, aqui numa receita, fazer um ingrediente aqui, o que um aluno precisa, o que uma pessoa hoje, se você pudesse falar assim, eu acho que, o que ela precisa ter para conseguir êxito, Eliseu, Alvarenga, o que vocês acham que ela precisa de fato ter para não passar em concurso público? É uma pergunta que fazem para mim diariamente, eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu acho que é disciplina e querência, né, cara? Querência, assim, aquela vontade que supera os demais percalços. Por exemplo, né? Hoje na corrida, quando eu não conhecia o percurso, não conheço quase nada aqui em Valadares. Então, quando eu comecei a correr, eu estava correndo literalmente às cegas, né? Eu via a galera indo ali, eu não sabia o que vinha depois. E chegou num trecho de um clube assim, uma clive, né? E aí eu falei assim, pô, cara, não conheço nada, tá difícil, o piso tá meio irregular, mas eu quero fazer o meu melhor tempo. Então, assim, ali foi na força de vontade, na querência mesmo. Então, assim, o que eu vejo hoje que falta na maioria dos concurseiros é a disciplina e essa querência, cara, essa vontade. Quando eu falo vontade, não tô falando de paixão. Porque uma coisa, quando sai o edital, o cara fica apaixonado, né? Essa paixão dura poucos dias. Compra a apostila, fica apaixonado, compra o curso e marca nos stories e fica ali. Geralmente isso dura poucos dias. Então, assim, cara, é disciplina de manter dentro da disciplina tem constância, organização, etc. E essa querência, essa vontade de saber, né, o que ele quer. Materializar essa meta dele, conseguir materializar, conseguir ver e falar assim, não, é isso que eu quero. Então, para mim, isso é o básico hoje. Não é nem questão de falta de conteúdo, que a gente tem muito. É disciplina e querência, essa vontade, essa obstinação. Eu acho que é mais ou menos o que o Wagner falou mesmo. O cara ele tem que ter aquela consciência, isso não só para estudos, para tudo na vida, né? Eu acho que a pessoa tem que ter aquela consciência de que não é historinha de fada, conto de fada, não é nada disso. Ele vai passar por um processo turbulento, porque você vai viver constantemente saindo da zona de conforto. E ele tem que internalizar isso. E a partir daí, porque a pessoa, muitas vezes, ela entra na situação, né, sem saber onde está pisando. Que aí, não, eu quero estudar, ele vai lá e faz aqui. Fica um dia inteiro estudando, depois só nunca mais pega um livro, né? E aí vai. Então, tem que entender o que é, ela tem que saber que não é a constância. É aquele pouquinho todo dia, de maneira constante, que vai sedimentar, né, o caminho que vai levar ela até o objetivo dela. Então, a partir do momento que ela já sabe isso, eu sei que o que eu vou fazer agora vai ser barra. Mas eu quero fazer ainda assim? Quero, então beleza. Eu vou sedimentar, eu vou montar a minha vida em prol desse objetivo. E a partir daí, uma coisa que eu gosto de fazer muito, exatamente, né, ele já falou, falando de uma maneira mais prática, né, é exatamente fazer o cronograma. A gente tem que gerir nossa vida, né, eu falo isso assim, como se uma empresa fosse. Gerir mesmo, a meta da semana é um pouco do que o Wagner faz no Gabaritando, né? Só que a pessoa tem que fazer aquilo para a vida dela. Eu quero perder peso, eu quero ganhar massa magra, eu quero, né, ser aprovado no concurso, eu quero empreender. Mas o que eu preciso fazer? Beleza. Tiro do domingo e falo, segunda-feira eu vou acordar às 6 horas, vou na academia, depois da academia eu vou trabalhar o dia inteiro, se a pessoa trabalha, né? De noite eu vou fazer o que? Eu vou estudar para isso, para aquilo. E ela montar esse cronograma da semana toda. E ir fazendo, é óbvio que não dá, ninguém é robô, vai conseguir fazer 100%, né? Mas aí tem outra coisa que eu falo, 80% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. E aí a pessoa vai, de fato, e a pessoa consegue até fazer de maneira, fazer até um gráfico da evolução dela, do que ela está fazendo, você vai passando a conseguir tudo, né? Qual que é o meu objetivo dessa hora? Se meu objetivo é perder peso, eu vou perder 500 gramas por semana. Aí você vai mensurando aquilo, né? Eu quero fazer 300 questões na semana, vou mensurar aquilo. Então isso daí eu acho que ajuda a pessoa a ter o norte, a sistematizar o processo, entendeu? Então assim, de maneira prática eu acho que é muito importante isso.
Porque a pessoa não se perde, né? A pessoa sabe onde é que tá. Sim, e saber também que você falou, a pessoa quer começar, né? Eu costumo falar, a pessoa quer começar grandão, né? Começar estudando 4 horas por dia, correndo 10 quilômetros, né? Assim, você tem que conhecer o seu limite, saber que, cara, o pessoal fala assim, estudar é bom, estudar é gostoso, eu concordo. Mas quando você está estudando para um concurso, não é bom. E você não estuda só aquilo que você gosta. E você estuda algo que você está estudando aquilo já com expectativa, né? Eu estou estudando para ser aprovado, é isso. Mas aí às vezes você esbarra em uma coisa ou outra que você faz, pô, eu odeio isso aqui, cara. Não gosto de estudar isso. Então estudar para concurso não é bom, a gente sabe disso. Né? E principalmente se você tiver como foco somente a aprovação, não é bom. E querer começar, né, querer pular etapas, né, querer correr antes de aprender a caminhar é difícil. Então é algo que, é por isso que eu vejo que é tão difícil as pessoas manterem uma constância, que elas querem de cara, né, já iniciar com quantidade e qualidade ao mesmo tempo. Difícil para quem está começando. Em tudo na vida, né? Tá certo. Eliseu, falar nisso, você deu presente hoje, né? Uai, tá aqui, ó. O Mindcast Brasil. Você também Aí, ó. ganhou, né? Ganhou um presente hoje aí, ó. Excelente. Camisa gabaritando aí. Tudo gabaritando. Aí, o mais massa é a frase que atrasa. Aí, ó. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Perquinho, né? Isso aí. Martin Luther King, citado aqui no podcast essa semana. Exatamente. Muito. Top de linha. Essa é a camisa que eu fiz em parceria com o pessoal da Fernandes, lá de Patinga, né? A camisa do pessoal que gosta de praticar uma atividade física. Aí, muito bom, né? É um material excelente para corrida e para academia, né? Amanhã eu já vou colocar no meu treino. Vai treinar pela manhã? Claro. Isso aí. Bom, hein? Eu também. Muito bom. Mas é isso aí. É isso aí. Eliseu, mais alguma coisa para o nosso amigo? Rapaz, é aquele negócio, né? Assunto tem, né? Pra gente já pra ficar virar a noite aqui conversando, mas como a gente sabe que você tem agora para ter um volantezinho, voltar Acelerar para casa. e ir para dentro do que a gente se propôs aqui, né? Eu queria só fazer uma última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, né? Eu queria que você deixasse sua mensagem final, né, para os nossos ouvintes aí, do seu. Você pode passar de aprendizado de vida mesmo, né? Como as pessoas podem se melhorar, e enfim. Então, cara, acho que tudo isso que a gente falou aqui, Esse resume basicamente em você assumir responsabilidade mesmo para a vida adulta, né? Assumir ali a responsabilidade, assumir ali, como que eu posso falar, a culpa, principalmente, né? Que é tão difícil para a gente assumir a culpa dos nossos fracassos, né? A gente bater no peito e assumir, ó, isso aqui deu errado porque eu fiz isso. Eu acho que é o que falta hoje. E, cara, se você tem um objetivo, se você tem um foco, se você tem um propósito, tem aquela meta, não tem segredo. É trabalhar diariamente, constantemente sobre aquilo, trabalhar, dar-se ali o máximo, né? Eu vejo que às vezes as pessoas elas não fazem isso, elas querem aproveitar o máximo da vida. E aí quando chega ali aos 30, 40, essa pessoa começa a correr atrás dos seus sonhos, aí já fica um pouco mais difícil, né? Então assim, se tem um objetivo, é seu foco, esse objetivo é alcançável, né? Eu consigo alcançar esse objetivo? Cara, primeiro você tem que acreditar que consegue. É o que eu sempre falo. Tem duas pessoas, uma acredita que vai ser aprovada e outra não acredita. Essas duas pessoas estão certas. As duas estão corretas, né? Então assim, acredite, trabalhe diariamente, né? É hora e labora, né? Que o pessoal fala, é hora e trabalha, pede a Deus, pede ali discernimento, né? Sabedoria para continuar naquela caminhada que a gente sabe que não é fácil, mas principalmente trabalha. O pessoal gosta muito da lei da atração, né? Cara, eu acho muito interessante, mas sem trabalho não vai funcionar. Então assim, pega aquilo ali, trabalha, não tenha piedade, né? Autopiedade. A autopiedade, eu acho que ela joga a gente muito para baixo. A gente tem que, não pode ter dó mesmo, tem que, vai doer se ficar sentado horas estudando, vai machucar o pé se eu começar a correr para perder peso, pô, vou ter que me privar de sair à noite, vou ter que me privar às vezes de ver minha namorada mais vezes, vou ter que me privar de um churrasquinho no final de semana. Cara, mas se você conseguir trocar aquilo que você mais quer agora
por aquilo que você quer no futuro, o resultado vem. O trabalho recompensa, né? O trabalho recompensa e, no mais, cara, é me colocar à disposição, né, para o pessoal que está aí acompanhando, para vocês também, sempre que for preciso a gente está aí somando e falar que eu penso que eu aprendi mais aqui hoje com vocês do que passei alguma coisa mesmo. É o que eu sempre falo. Eu tenho plena convicção que dos três aqui, o que tem menos conhecimento mesmo jurídico aqui, direito, sou eu, porque eu vejo que vocês são pessoas que estudam muito, estudam constantemente, e assim, eu vejo que cada um, dentro de suas limitações e dentro daquilo que se dispôs a fazer, vejo que a gente está aqui na luta, né? Por mais que a gente siga aí caminhos que não são os mesmos, mas eles têm um mesmo norte, né? O mesmo propósito, que é assim, impactar, mudar, ajudar a vida das pessoas através do conhecimento, através dessa experiência, que é o que tem mais valor, né? Não é nem o conteúdo em si, mas sim a experiência, essa vivência. Você poder, hoje você poder, por exemplo, eu vou fazer um curso de formação, vou poder acessar o YouTube e ver como que funciona, isso ajuda demais, cara. Então assim, hoje eu vou, para quem está assistindo agora, eu quero começar a estudar para algum curso hoje. Cara, tenho certeza que daqui o cara consegue tirar conteúdo que curso nenhum pago vai fornecer para ele. Então assim, é uma oportunidade ímpar e só agradecer mesmo mais uma vez pela oportunidade, pela confiança de cada um de vocês. E agradecer o pessoal que está... Não, a gente agradece demais e assim, muito modesto, né? Muito modesto, mas a gente sabe aqui que a verdadeira é um gigante, né? No quesito aí, né? De estar imbuído em ajudar os outros a melhorar a vida dos outros. É grande conhecedor também, se não fosse, não tinha o sucesso que tem, né? Mas a gente também se coloca à disposição, sempre estamos aí. E no mais, né? A casa vai estar sempre, a porta vai estar sempre aberta, sempre que puder, vem aqui na nossa cidade. Vamos ver sim. E publicamente agradecer ao Wagner, né? A primeira oportunidade que eu tenho de fazer isso publicamente, de agradecer ao Wagner por ter me ajudado muito, sabe que ajudou? Você sabe. Você fez e sabe, me ajudou muito no Bizu, me ajudou muito como pessoa, tem me ensinado diariamente, é um amigo que eu considero hoje, tem acrescentado muito na minha vida, a gente tem me ensinado pra caramba, e te agradecer, cara, na boa, primeiro contato que eu fiz foi muito, eu lembro, o primeiro contato que eu fiz com ele positivamente, eu mandei pra Eliseu, eu falei, cara, deu moral aí, velho, você lembra? É isso aí, vai lá, eu falei, pô, cara, me deu moral, muito humilde, e agradecer, cara. Valeu, cara. Agradecer e que Deus te abençoe, que você cresça cada vez mais. Amém. E vai crescer, eu creio. A gente vai, né? Vai. E é o que você falou sobre o trabalho, para finalizar, você falou muito sobre trabalho, ultimamente eu tenho trabalhado muito com a frase dentro do Bizu, inclusive fiz uma camisa com ela, que é decisão, estratégia, trabalho. Então, assim, essa frase é muito, muito foda, você tem que decidir, você tem que ter uma estratégia, tipo, gabaritando e tem que trabalhar. Então, no mais, muito obrigado a você de casa, obrigado Wagner, obrigado Eliseu, e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço. Valeu, pessoal. Um abraço.